Olá, eu sou o professor César Silva dos Santos, professor de artes. Hoje, nós iremos falar sobre a classificação dos instrumentos musicais. Existem vários instrumentos musicais, como por exemplo, bateria, violino, saxofone, piano e vários outros. Seus formatos e sons são dos mais variados possíveis. A classificação dos instrumentos nada mais é do que uma divisão da maneira com que eles produzem o som. Vejamos agora a classificação dos instrumentos pelas características do som. Aerofones são os instrumentos que produzem o som pela vibração do ar, considerados os instrumentos de sopro, como por exemplo a flauta, o saxofone, dentre outros em que é preciso soprar para se produzir o som. Cordofones, instrumentos de corda, como por exemplo, podemos citar o violino, o violão, dentre outros que produzem o som através da vibração das cordas. Membranofones, já esses instrumentos produzem o som pelas membranas, que é a parte em que pode ser batida para produzir o som, como os tambores, por exemplo. Idiofones, o som é emitido pelo próprio corpo. Como exemplo, nós podemos falar do sino, que faz parte desse grupo. Vejamos agora a classificação dos instrumentos determinada pela altura do som produzido. Instrumentos agudos são aqueles que alcançam notas altas, como é o caso do violino. Observe o som produzido por ele. Instrumentos médios são aqueles que possuem som mediano, como por exemplo o saxofone. Vejamos agora o som produzido pelo saxofone. Instrumentos graves são aqueles que produzem notas baixas, como por exemplo o contrabaixo. Vejamos um exemplo desse som grave. Se eu disser que eu estou tocando, vocês acreditam? Vejamos agora a classificação dos instrumentos por família. Instrumentos de corda são os que utilizam das cordas para reproduzir o som, como o violão, a harpa, dentre outros. Atenção, pessoal, muita atenção no que eu vou falar agora. O piano também é considerado um instrumento de corda, pois é ela que faz com que o som seja produzido ao toque das teclas. Instrumento de percussão são os instrumentos rítmicos, como o tambor, o pandeiro, dentre outros. Seu som ocorre quando há uma agitação na batida de sua membrana. Madeiras são os instrumentos de sopro composto por madeira, como a flauta e o órgão de tubos, por exemplo. Metais são os instrumentos de sopro com corpo de metal, como por exemplo o saxofone. Como podemos ver, existem vários instrumentos musicais e algumas divisões utilizadas para agrupá-los. Bom, a nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham acompanhado e entendido o assunto. Até a próxima!